Você sabia que hoje é celebrado o Dia Nacional das Abelhas? Eu não sabia, mas eu descobri quando a gente chegou aqui hoje. Adorei essa data, Valteno. Eu adoro o mel das abelhas. Também. E você sabe que são animais fundamentais para a conservação das florestas e para a agricultura, já que elas são responsáveis, gente, pela polinização que garante a produção de alimentos. Mas o setor, a gente sabe, apresenta desafios com a perda de mercado, após o tarifaço dos Estados Unidos. Sobre esse cenário, a gente conversa agora ao vivo com o presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel, o Renato Azevedo. Bom dia, Renato, bem-vindo. Bom dia, Renato, seja bem-vindo. Bom dia, Valteno. Bom dia, Stephanie. Obrigado pela oportunidade de estar por aqui. Como é que nós estamos lidando com isso? A gente, na época do tarifaço, acho que conversei com você mesmo, havia um compromisso de que o mel comprado seria desembarcado. Isso aconteceu realmente? E como é que a gente está lidando agora? Isso ocorreu sim. Nós tivemos aí um compromisso grande dos importadores. Os importadores tinham seus contratos ainda vigentes. Habitualmente, o mercado importador nos Estados Unidos ele faz contrato para 3, 4 meses de fornecimento. Então, quando aconteceu o tarifaço, estava no meio desses fornecimentos. E os nossos importadores cumpriram com os contratos na sua enorme maioria, né? Tivemos alguns atrasos para embarque, mas foi tudo resolvido. Agora a questão que a gente questiona muito é daqui para frente. Agora a gente está no período de início de safra, o mês de outubro começa a colheita de mel, a gente tem a primavera chegando, né? E daqui para frente a gente vai ter uma dúvida muito grande de como que o mercado vai reagir a isso. Os importadores já estão oferecendo um valor abaixo do que estava sendo negociado anteriormente, principalmente em virtude da tarifa que eles vão ter que pagar, então o custo do produto, mantendo os preços anteriores, fica inviável para o mercado americano vai ter uma queda de demanda. Então, agora a gente está nesse momento de negociação. Ainda estamos num momento um pouco incerto, porque a safra ainda não veio. Então, você negociar sem ter produto para negociar efetivamente, a gente está especulando, né? Então, estamos começando uma dança para ver para onde que a gente vai conseguir ir. E, Renato, e as perspectivas para o futuro? Assim, está incerto ainda, vocês estão aguardando a safra sair, mas tem alguma noção, algum país, algum foco que vocês vão ter agora para frente, que vocês já estão estudando a respeito disso, para garantir, né, a produção do mel no mercado? Claro, com certeza. Eu acho que assim, inicialmente o setor do mel ele sofre por falta de grandes opções. Não que não existam opções, sempre existem opções. Mas quando a gente pensa em mercado de consumo de mel, a gente vai dividir isso daí em alguns grupos. A gente fala no primeiro Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor. A gente vai falar depois de Europa e a gente vai falar um pouco de China. China é o maior produtor mundial. Então, apesar deles exportarem bastante e tudo mais, eles importam muito pouco mel. Então, esse é um mercado muito difícil para a gente entrar com mel. Quando a gente fala de Europa, Europa é um mercado interessante, tem muitos fornecedores para lá, eles produzem muito mel. O mercado europeu ele é muito regionalista, então o mel italiano é muito consumido na Itália, o mel de Portugal é muito consumido em Portugal, então eles não têm o hábito de importar produtos de fora para consumir. Tem alguma coisa da Ucrânia que vai lá para a Europa, principalmente nesse cenário de guerra e tudo mais, a gente tem a situação lá da Ucrânia. Hoje a Europa se solidariza muito com a Europa, com a Ucrânia nesse sentido. Para a gente levar o nosso mel para a Europa, a gente tem uma outra questão que não é uma questão comercial, mas uma questão regulatória. A regulação de orgânico para a Europa é diferente da dos Estados Unidos. Então, se a gente tira o mel que vai para os Estados Unidos, que é o mel orgânico, e manda esse mesmo mel para a Europa, ele não vai com selo de orgânico. E aí, nessa brincadeira, a gente perde algo em torno de 30% do valor do mel. Então, não é uma alternativa, porque quando a gente olha o que o mercado americano está querendo fazer, ele está justamente querendo tirar esses 30% de valor do produto. E por que eles querem tirar esses 30%? Porque eu vou fazer uma conta muito rápida. Hoje a gente exporta o produto por 100, chegou nos Estados Unidos, tem mais 50 de tarifa. Então o custo do produto saiu de 100 e foi para 150. Se eles conseguirem diminuir 30%, nós vamos para 70%, né? E aí na hora que chega lá é 50% em cima dos 70%. Então vai mais 35%. Então aí o produto sai de 100 e vai para 105. Então, uma situação de equilíbrio na visão dos americanos é reduzir o custo em 30%, 30%, 35% para não ter alteração de custo final para eles. É mais ou menos o que a gente teria que abrir mão de valor para a gente destinar esse produto para a Europa como convencional. Então, do ponto de vista prático, se for para a gente abrir mão de valor, fica nos Estados Unidos. Essa que é a solução lógica, né?
A gente tem Emirados Árabes Unidos, que esse pode ser um mercado interessante, porque a regulamentação orgânica deles é a mesma da americana, mas não existe a possibilidade de mandar o volume que a gente manda para os Estados Unidos para os Emirados Árabes. O mercado consumidor lá não é tão grande desse jeito. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é uma soma de várias soluções. E uma coisa que eu tenho pregado muito para todos é o seguinte: nós temos um mercado interno brasileiro. O mercado interno brasileiro ele é muito subaproveitado. Hoje o mel no Brasil ele é consumido primordialmente como um remédio. Então, quando a gente está com dor de garganta, chega nessa época de tempo seco que a gente passou agora, você fica com aquela dorzinha, aí você acaba consumindo. Em outros lugares, é um alimento. Né? Então, a gente precisa trazer essa cultura para o Brasil. Bom, nós estamos falando que hoje é o Dia das Abelhas. E, claro, estamos falando de mercado, mas elas têm uma importância enorme para o agro. Eu queria que você falasse e destacasse, Renato, que tipo de cultura, de produção não existiria com tanta potência se não houvesse as abelhas para poder fazer essa polinização. Dá uns exemplos aí para a gente. Olha, são diversos, né? Eu vou dar alguns exemplos que a gente fala o seguinte, são informações que a gente tem. Quando você usa as abelhas, né, nas culturas para polinizar, a gente tem estudos, por exemplo, na cultura de café, você consegue aumentar a produtividade em até 30%. E isso daí você vai para a laranja, isso você vai para outras culturas, até a soja. Hoje em dia a gente consegue colocar as abelhas e aumentar a produtividade, tá? Einstein já falava que se a gente não tiver as abelhas, o mundo morre, né? E é a mais pura verdade, porque é o animal que vai lá, é o inseto que pega o pólen, né, e poliniza, né? Então é super importante o trabalho das abelhas. No Brasil, a produção de mel ela tem crescido, tá? E o que isso significa? Que a gente tem conseguido manter as abelhas vivas. Então, esse problema de mortandade das abelhas que acontece no mundo, o Brasil, de uma forma muito sustentável, tem conseguido driblar, né? Então, isso é essencial para um ecossistema sustentável, para que a gente tenha áreas verdes, pasto apícola, né? E para a nossa saúde, no final das contas. Pois é, Renato, agradeço muito pela sua participação aqui no nosso programa e fica essa discussão sobre como vai ser as negociações em relação ao mel aqui no Brasil e também a celebração, que hoje é Dia da Abelha, a importância desse inseto nas nossas vidas, né, Valteno? É verdade, Renato. Obrigado, parabéns para vocês que estão nesse negócio. Parabéns às nossas abelhas também, né? Parabéns às abelhas, que produzem muito mel bom pra gente. Com certeza. Parabéns principalmente para os apicultores que cuidam das abelhas, isso a gente não pode esquecer nunca. Mas muito obrigado pela oportunidade. Tá bom, bom trabalho para vocês.